Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental. Hoje aqui conosco o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, né? Colocando, como vocês já estão dizendo aqui, ó, bom dia a todos aí. Tenham uma excelente semana aí, começando com uma aula excelente de matemática, né, Osmar? Vibrante, né, Jonas? Pessoal do 8º ano sempre participando bastante da aula de matemática. E matemática é o que comanda tudo, né? Na realidade, é a ciência de tudo, né, Jonas? Isso aí dá meio complicação, mas Ah. eu acredito também nisso. Os professores de matemática vão concordar comigo. É uma ciência muito legal e talvez a melhor. Eu acho que sim. Né? Tudo são números, gente. Não tem como você passar um dia da sua vida aí sem não fazer algum tipo de cálculo, por mais simples que ele seja. Tá? Já dizia um matemático famoso, né, Jonas? Tudo são números, tá bom? E a gente vai trabalhar hoje com vocês o contexto algébrico e geométrico, aí, a parte 4. Vai aparecer aí para os nossos professores aí a habilidade selecionada para essa aula. 8º ano, EF08MA06 é habilidade para os nossos professores, tá? Que nós vamos trabalhar hoje nessa aula. Isso. Inclusive, um professor até colocou relacionado às habilidades, a professora Valéria, se eu não me engano. Sim. Colocou assim, ó, bom dia, professores. Por favor, lembrar aos alunos sobre a resolução da AP e enviar aos seus professores. Então, se vocês fizeram a AP, inclusive... Chegou, né? Já chegaram, já fizeram. Se você fez a AP, mande os resultados para o seu professor, passem lá o gabarito, não sei como todo mundo está se organizando quanto a isso, cada escola tem a sua particularidade. Quem já fez, beleza. Quem não conseguiu mandar ainda o resultado da AP, encaminha para o seu professor. É muito importante para a gente saber o que precisa fazer ou não, principalmente para nós, né? Nós vamos ter esse resultado depois, analisar aí o estado, para a gente também coordenar as aulas aqui, né, Osmar? É verdade, Jonas. É um direcionamento extremamente importante aqui, pessoal do Centro de Mídia, para nós, de maneira geral, para todos os professores. Não é isso? Então, ó, vamos lá? Olha lá. Vamos relembrar alguns conceitos aí, tá? Vamos trabalhar a questão do monômio ou relembrá-los, né, na realidade. Então, o monômio é uma expressão algébrica formada pela multiplicação, aí eu reitero a palavra multiplicação, de duas variáveis ou entre um número real e uma variável. Tudo bem? Aí nós temos a ideia dos monômios semelhantes. Eles apresentam a mesma parte literal e, obrigatoriamente, também o mesmo expoente, tudo bem? Então, o que aparece ali? O que é aquilo? Uma raposinha? Um esquilo. Um esquilo, não sei o que é aquilo, não. Mas está lá, 2 vezes x, tá? O 2 aparece em verde ali, ele é o coeficiente, tá? Pois ele corresponde à parte numérica. E o x é a parte literal, também conhecida como variável. É isso, Jonas? Isso mesmo. Tá ok. Vamos lá, relembrando. Olha lá o que aparece ali. Ó. Na letra A, aparece uma soma de monômios. Tá? 2a ao quadrado mais 2a ao quadrado mais 3a ao quadrado. Vamos mostrar ali, né? O que a gente tem? Ó? 2a ao quadrado mais 2a ao quadrado novamente, Jonas? Isso, mais 3a ao quadrado. Mais 3a elevado ao quadrado. Ora, perceba que existe uma multiplicação entre o coeficiente e a variável. Então, caracterizado aí como um monômio. Também monômio, também monômio. Aí, qual que é a ideia aí? Você identifica os coeficientes, que são o 2 e o 3, e aí a gente consegue identificar a parte literal ou variável. Tudo bem? Como elas são semelhantes porque carregam a mesma letra, né? A gente pode falar assim, ó, tá? Carrega a mesma letra, tá? E o mesmo expoente, portanto, temos aí 2 mais 2, 4 mais 3, 7, e aí carrega a variável e o respectivo expoente. Tranquilo? Ok. Beleza. Mas lá na letra B aparece, vamos voltar, olha lá, 48K, já muda a variável, né? Se o próprio nome é variável, não tem muito problema, posso chamar qualquer letra aí do alfabeto, tá? Normalmente. O professor tem mania de x e y, mas não precisa se apegar a isso não, tá? 23K, ok? Menos, cadê? 13K, é isso? Isso. Menos 13K
Aí, se você fizer, ó, perceba, os monômios são semelhantes, ó, carregam a mesma variável, e perceba ali, ó, o mesmo expoente. Se eu tivesse um k elevado a 2 ali, por exemplo, eu não poderia somar, teria que deixar ele de lado, tudo bem? Então, é importante você perceber essa semelhança entre esses monômios. Aí a gente vai somar 48 mais 13 mais 23 menos 13, e aí a gente vai chegar lá no 58k, é essa a resposta, tá? Pode somar e depois subtrair, enfim, a ordem aí não vai importar muito, desde que você perceba que eles são semelhantes e que naturalmente chegue na resposta correta. Tudo bem? É essa a ideia. Fechado, beleza. Acredito que muitos já viram, né? Por isso que a gente faz aquela revisão, para vocês continuarem e rever do que foi passado. Então, para essa aula hoje, nós vamos continuar na mesma ideia, né, Osmar? Na mesma ideia, Jonas, tá? Olha lá o que aparece para vocês, ó. Olha lá na sequência. Aí o que é? Vai aparecer um produto, uma multiplicação, para a gente lembrar mais um pouquinho, tá? E na sequência aparece uma divisão, tudo bem? Olha lá a multiplicação, 3a ao quadrado. Vamos fazer ela? Pode ser. 3a ao quadrado. 3a ao quadrado, 3a entre ao quadrado, parênteses, entre parênteses, que multiplica... Ele usa o pontinho, né? Isso, usa o ponto. Usa o pontinho. 5ab. 5ab. Vamos lá? Por si só, eles são monômios, sem muito problema, tudo bem? Então, o que é feito aí? Você vai multiplicar os coeficientes, né? A parte numérica, 3 vezes 5, que vai multiplicar aí a parte literal. Ó. Então, perceba que você tem um a ali. Então, você pode fazer a elevado ao quadrado vezes o a, tudo bem? Que está multiplicando. O b aparece sozinho, tá ok? Então, não tem a necessidade do parêntese nesse caso aí. O que temos aqui, Jonas? Temos a multiplicação, produto, 3 vezes 5, temos 15. Isso aqui você já conhece, estou multiplicando dois termos, tá? Produto de duas potências de mesma base. Conservo a base, faço o que com o expoente? Ó? Quando não tem nada aqui, né? Em cima, 1. Soma, portanto, temos aí a elevado a terceira. E o b, ele não vai agrupar, não vai multiplicar ninguém, então ele permanece do mesmo jeito. Tudo bem? Então, você tem que tomar um certo cuidado aí. Lembrando que é multiplicação, né? Nós estamos fazendo, você está fazendo uma multiplicação, né, Osmar? É verdade, Jonas. Por isso que os termos, tanto a ao quadrado quanto a ali, você pode unificá-los, né? Sim, é verdade. Tudo bem? Agora nós vamos trabalhar uma divisão. É isso, Jonas? Isso. Então, temos ali o quê? 12. 12a quarta. 12a quarta. B a terceira. B a terceira. Dividido, né? Então, dividido por menos, né? Negativo. Menos 2ab ao quadrado. 2ab ao quadrado. Isso. Ok. Tudo bem? Aí você tem que tomar uma série de cuidados, né? Porque apesar de ser extenso aqui, ó, essas multiplicações, eles são monômios. Tá? Então, você pode ter uma sequência aí de 10 termos. Se eles estiverem se multiplicando, eles continuam sendo monômios da mesma forma. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Bom, como que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui os coeficientes. Então, eu estou dividindo 12 por menos 2. Tá ok? Vou colocar um outro parênteses aqui, mas nem seria parênteses, né? Poderia colocar um colchete. Mas vamos simplificar. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a divisão, é isso? Mantém o a, aqui ó, dividido, o a quarta. Estou dividindo ele por quem? Pelo a, não é isso? A primeira. Isso. Ok, a elevado a 1. E aí, a divisão aqui também, né? Isso. B por a terceira. B a terceira, tá? Dividido por b elevado ao quadrado. Uma expressão grande, né? Na realidade, quando a gente terminar isso aqui, a gente vai dar uma resumidinha para você. Então, aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar cuidado com essa divisão, tá ok? Então, na realidade, temos aqui quem? Menos 6. Lembrando que você está dividindo um número positivo por um número negativo. Tudo bem? Então, determina lá a regra de sinal. Toda vez que você vai dividir um número positivo por um negativo, o resultado é negativo, tudo bem? E aí aqui a gente tem a expressão, não é isso? A elevado à quarta dividido por a primeira, conserva essa base e subtrai os expoentes, tá? Já que você está fazendo uma divisão. Então, muda, tudo bem? Então, nós temos aqui a elevado à
terceira, ó, nós estamos fazendo uma subtração desses expoentes. Essas propriedades aí das potências, elas são muito importantes. E são simples de serem guardadas, né? Normalmente, quando o professor vai começar esse tipo de aula, ele faz um resumão, né, dessas propriedades, dessas potências, né? E a gente sempre acaba esquecendo e na hora de fazer o exercício dá um branco ali. Mas não pode, tá? São coisas bastante comuns, são coisas bastante recorrentes. Tudo bem? E aqui na sequência, vamos manter esse B e subtrair os expoentes também, ó, já que nós estamos tratando do quê? De uma divisão. Como o professor Jonas falou anteriormente, ó, aqui trabalhamos com uma multiplicação, produto. Ó. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Conserva a base e soma os expoentes. Como estamos lidando aqui com uma divisão, o que a gente tem? Conserva a base e subtrai os expoentes. Portanto, temos aí o resultado menos 6A elevado à terceira, B elevado à primeira. Ah, professor, se eu não colocar esse 1 aqui, não tem problema nenhum, tá? Continua correto, certinho, do mesmo jeito. Está lá o resultado, vai voltar a tela com as respostas para vocês. Tá? Olha lá, tá? Então, nós temos aí 4 situações, 4 exemplos. No primeiro caso, temos aí uma soma. Na letra B, temos uma soma e uma subtração também. Perceba que todos são semelhantes. E aí, veja, quando você vai multiplicar lá no retângulozinho em verde, não existe a necessidade desses monômios serem semelhantes. Tá? Na primeira situação, na A e na B, para somar e subtrair, existe a obrigatoriedade desses monômios serem semelhantes. Na letra, não tem a letra, né? Ali no retângulozinho em verde, quando a gente está fazendo a multiplicação, não existe a necessidade deles serem semelhantes da mesma forma ali na divisão. Tudo bem? Tranquilo, Jonas? Tranquilo. Só tomar esse cuidado, né, Osmar, da multiplicação das operações, né? Adição e subtração, se vocês olharem, é basicamente a mesma coisa, né? Sim. Na multiplicação e a divisão, aí tomar esse cuidado com a potência, né? Pois é, né? Cada um carrega lá as suas particularidades, né? As suas vírgulazinhas, né? na hora da resolução. E aí, assim, eu falava para os meus alunos, você tem que ter frieza, né? Matemática é um negócio que você tem que ter frieza na hora de fazer o exercício. Você tem que analisar, respirar, e aí você vai acertar, né? Um conjunto de coisas, né? Matemática é algo que a gente sempre depende, né, de algo, de um conceito anterior. Aqui a gente está falando de monômios, mas veja, a gente está falando de divisão, está falando de multiplicação, está falando de regra de sinais, propriedades das potências, ou seja, são coisas, né, normalmente para você desenvolver um conteúdo, você vai precisar do quê? Você vai precisar de conceitos anteriores. Então, é extremamente importante, né, você sempre ter as anotações ali no seu caderno, e elas são um bom norteador para aquilo que você vai fazer. Tudo bem? Vamos lá na sequência? Opa, aconteceu. Olha lá, atividade 1. Tudo bem? Vai aparecer para vocês aí a atividade 1. No que consiste? A Cláudia, ela está fazendo uma reforma e comprou 2 placas retangulares para colocar na parede e fazer uma decoração. Ela vai precisar juntar as 2 placas para que seu projeto dê certo. Ao fazer isso, sem sobrepor as placas e sem deixar espaços entre elas, quais serão as novas medidas de comprimento e largura de acordo com as indicações da figura abaixo? Me ajuda aí, Jonas. Está no caderno do aluno, né? Isso, está lá na primeira parte do caderno do aluno, na página 65. Legal, página 65. Entenderam a ideia? Então, ela vai pegar, é um quadrado ali, né? Dimensões x e x, ok? E aí a gente tem um retângulo, cuja base é x mais 2x e a altura dele é x. Ela vai juntar essas 2 placas sem sobrepor e vai encaixar bonitinhas. Tudo bem? Olha lá. Opa. Qual que é a pergunta? Quais serão as novas medidas de comprimento? Tudo bem? Então, você vai achar as medidas do comprimento e a largura, né, dessas 2 placas que a Cláudia sobrepôs, né, encostou ali uma na outra. Tudo bem? 2 minutinhos, Jonas? Beleza.
Retornamos aqui. Olha, Osmar, as respostas, eu talvez, olhando aqui, eles não tenham entendido qual era a pergunta. A pergunta era quais as dimensões. Então, qual era a dimensão de comprimento e largura. Então, tipo, na horizontal, o que ficaria, e na vertical, o que ficaria. As respostas que eu encontrei foram 4x como resposta. Aham. 6x encontrei, mas eu encontrei também uma resposta muito interessante. Legal. Se eu não me engano, do Rodrigo. Ele colocou que quando você soma na vertical continua x, né? Na altura, e na horizontal ficaria x mais 2x. Acho que faltou aí a questão da soma, né? Sim. E outros colocaram, aí eu encontrei alguns outros aqui, o Guilherme colocou comprimento 4x e largura x também. Tá certo, Osmar? Vamos lá. Qual é a ideia aí? Tá? A ideia é que você tem as duas placas. Então, a gente tem aqui primeiro a placa quadrada, né? E eu sei que é um quadrado porque não aparecem as medidas, mas a largura, o comprimento e a largura são as mesmas, ou seja, x e x. Então, eu presumo que seja um quadrado, tá ok? E aí, na sequência, nós temos um retângulo, a segunda placa, cujas dimensões são x mais 2x e x. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia da Cláudia é pegar e juntar essas duas placas. A intenção aqui embaixo foi exatamente essa. Quando ela une, o que a gente está fazendo aqui? Está somando as duas, beleza? Então, essa base aqui, as novas dimensões para ela, novas dimensões entre aspas, porque dá para perceber que aqui não vai mudar nada, concorda? Olha lá, tudo bem? Tudo bem? A base é que está sendo mudada, ou seja, ela aumentou. O x, do primeiro, aqui, mais quem? Mais o x mais o 2x. Muitos colocaram a resposta 4x e acertaram. Ou seja, semelhantes, perceba, cada um deles é monômio e eles são semelhantes. Ou seja, o comecinho da aula, né? Posso juntar todo mundo aqui. Portanto, 1x mais 1x mais 2x, portanto, temos aí 4x, tudo bem? Para o quê? Para o comprimento dela, tá? A largura, o que acontece? A gente já falou, né? Você encaixou aqui, aumentou o comprimento, mas a largura, ela continua a mesma. Vai aparecer ali para vocês a resposta, tudo bem? Para o comprimento, teremos o x mais o 2x, tá ok? Conforme aparece ali. E a gente somando os termos semelhantes, temos ali totalmente o total de 4x, tá? A largura vai permanecer a mesma, portanto, x. Acho que visualmente consegue ver que ela não vai se alterar. É essa a ideia, viu, Jonas? O pessoal foi bem. Sim, sim. É importante, né, essa questão aí, que é a união, né? Eles estão literalmente juntando, né? Colocando aí uma adição de monômios, né? É verdade. E aí, qual que é o grande barato, né? Você pega essa questão algébrica e começa a trabalhar isso aí com a questão geométrica também. E é algo bastante rotineiro, né? Muito comum na nossa rotina de vida, né? Quem nunca pegou e juntou partes aí de bateria, sei lá, né? Para fazer alguma coisa aí na sua casa. Tudo bem? Então, é isso. Na sequência, vamos lá. Atividade 2, tá ok? É isso? Atividade 2... Voltar, atividade 2, tudo bem? Para fazer a decoração, tá? A Cláudia, né? Ela usará gesso no contorno da placa. Expresse a medida desse contorno com uma expressão algébrica. Então, vamos voltar lá. Para fazer a decoração, ela usará gesso no contorno, ou seja, ela vai contornar totalmente a placa dela, tudo bem? E aí vai aparecer uma expressão algébrica, né, Jonas? Isso mesmo, no caso aí seria o perímetro, não é? Perímetro, né? Então perceba que vai somar todos os lados. Adiantamos bastante para eles, né? Facilitou um pouquinho. Tudo bem? Então é essa a ideia. Pensa que você vai percorrer todo esse caminho, né? E aí você pode partir de um princípio de algo que você já sabe, né? Pode partir da informação lá da atividade 1 para chegar a essa conclusão. 2 minutinhos? Ok, 2 minutos. A gente já retorna.
Retornamos aqui. Muitas respostas, Osmar, como 10x a resposta da maioria aqui que eu pude localizar. Legal. Então, da Giovana, do Guilherme, do Moisés, Pedro, Matheus aí, colocando. E eu gostei também da resposta do Gabriel, da Gabriele, desculpa. A Gabriele colocou assim, essa Cláudia só inventa, né? É verdade, a gente sempre coloca nomes, né, aos personagens aí dos nossos exercícios, é bastante comum, tá? Mas esse aí não fomos nós que criamos, né, Jonas? É, falta do que fazer, né, Osmar? Pelo amor de Deus. Tudo bem? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. É para você entender que realmente é uma situação comum, uma situação corriqueira. Tudo bem? Então vamos lá entender qual foi todo o contorno aí, né, de gesso, a expressão que caracteriza essa. O professor Jonas já adiantou bem, né? Falou a palavra perímetro. E aí a gente pode pensar de uma forma... Tem que ter algumas formas para se pensar na resolução desse exercício. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar que a gente já sabia que essa base aqui, ó, tá vendo? Ó, vou mudar a cor dela aqui. Ó, lembra lá no exercício anterior? Quanto que ela mediu? Qual foi o novo comprimento, Jonas? Você lembra? 4x, não é isso? 4x, é verdade. Ó, a gente está pensando lá na atividade 1. Tudo bem? Ora, se elas são... se embaixo eu tenho o 4x, veja que elas são o quê? Veja que elas são paralelas, não é isso? Então, ali em cima eu posso afirmar também que a dimensão, que o comprimento é o mesmo. Fácil assim, gente. Ó, então, ó, vou mudar aqui, ó, tá vendo? Ó, que está aparecendo aqui, ó, em mostarda. São iguais, tudo bem? É só transferir, subir essa medida. Então, a gente já sabe 50% parte aí do problema. Ora, eu sei que eu tenho 4x na base, mais 4x na parte superior. A ordem que você colocar isso aí não vai fazer diferença, tudo bem? E falta nos somar quem? Olha lá, o x e o x. Então, posso colocar x mais x. Sem muitos problemas, né? 4 mais 4, temos 8x, 8x, 9x, portanto, temos aí quanto? Temos aí 10x, tudo bem? É uma forma prática e rápida, né, de você fazer. Professor, posso fazer mentalmente? Pode, não tem problema nenhum. Desde que acerte, né, exercita a tua capacidade de pensar, deve fazer isso. Toda vez que você tiver a facilidade para resolver um cálculo mentalmente, não tem problema nenhum. Pode fazer tranquilamente, desde que naturalmente chegue no resultado correto, mas não tem problema algum. A outra possibilidade, e aí ela é um pouquinho mais extensa, é que nós somássemos todos, não é isso? Então, você teria, por exemplo, vamos pensar nesse contorno aqui, ó, já que a gente está falando de perímetro. Então, a gente teria aqui, ó, por exemplo, começar daqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu teria o x mais o x, na sequência, olha lá, mais o x mais o 2x, olha lá, mais quem? Mais o x, e aí vai lá, novamente, mais quem? Mais o x, mais o 2x, x mais o 2x, perceba como era cansativo, mais quem? Mais o x. Tudo isso para você chegar no mesmo resultado. Então, a ideia, o que é? É buscar uma praticidade. Se você fizer toda essa expressão aqui, ó, somar, você vai chegar no mesmo valor. Ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Ou seja, chegou lá nos 10x, de qualquer forma. A gente, como professor de matemática, sempre tem a ideia de sermos práticos. Então, acho que a praticidade é algo que, lógico, não cai, não vem de uma hora para outra. Vai justamente da ideia de você trabalhar a matemática, repetir, fazer as atividades, fazer os exercícios, é extremamente importante. Tudo bem? Então, é isso. Vamos lá na próxima. Próxima atividade, vamos lá, atividade 3. A resolução da atividade 2, como a gente já tinha comentado e feito ali, lá 10x. Na sequência, atividade 3. Tá? Escreva as possíveis maneiras de escrever os resultados para. Aí na letra A, o cubo de um número adicionado a 5. Tudo bem? O cubo de um número adicionado a 5. E na letra B, a diferença entre o número elevado à quarta potência e o seu dobro. Um minutinho, Jonas? 2? Beleza, 2 minutos? 2 minutinhos, a gente já retorna.
Retornamos aqui, né? Algumas respostas como não entendi. Se você não entendeu, não tem problema. Nós vamos fazer, vamos detalhar essa atividade aí para vocês conseguirem compreender. Uma das respostas, Osmar, que Oi. eu gostei muito aqui, Legal. de que colocou, foi a professora Valéria. Ela colocou assim, ó, só escrever a expressão algébrica, passando da linguagem usual para a matemática, utilizando letras. Ou seja, né, você converter, né, você conseguir essa linguagem que nós utilizamos, escrita e etc., para essa linguagem matemática. Como alguns conseguiram. Encontrei algumas respostas aqui, como assim, ó, 5 mais n elevado à terceira, que é do Anthony. Encontrei como a terceira mais 5, da Alvini. Encontrei outras respostas como 5 à terceira mais 5x, da Isabela. Então, muitas respostas, a maioria respondendo. A B ficou a maioria na dúvida também. Vamos tentar fazer essa? Vamos. Olha lá, vai aparecer para vocês a resposta, tudo bem? Ó, o cubo de um número adicionado a 5. Então, qual a expressão algébrica que vai representar? Ali a gente usou a variável n, tá ok? Mas você pode usar que você bem entender. Então, ó, o cubo de um determinado número, que nós chamamos de n. O cubo elevado à terceira, tá tranquilo. Então, elevado, ó, lá em cima. Tudo que está elevado, né, lá em cima, ó. O cubo, a ideia de expoente. Se é expoente, está lá em cima, tudo bem? Adicionado a 5. Mais 5, como a professora falou, né? Essa é uma tradução mesmo daquela linguagem escrita. E usa o número quando ele literalmente fala ali, né? Um número qualquer. Se você não sabe, você usa a letra, né, Osmar? Sim, sem muitos problemas. Tudo bem, gente? É bem tranquilo, tá ok? Na letra B, a diferença. Falou em diferença, eu entendo o quê? Falou a diferença, eu sempre começava por essa parte, quando aparecia alguma coisa assim. A diferença, então, ele está subtraindo alguma coisa. Entre um número, mas que número? N, pode ser? N elevado a quem? Elevado à quarta potência, tá ok? E o seu dobro. O dobro de quem? O dobro desse mesmo número n, ou seja, tá aí a expressão, tá ok? Se você for ler, ó, ela vai se encaixar direitinho naquilo que foi, ó, traduzido, entre aspas, aí, né? Se é que a gente pode usar essa expressão. Né? Mas é uma tradução, né, para a expressão algébrica mesmo, né? Então, a gente tem a diferença, ó, reforça aqui o sinal de menos, tá, ok? Entre um número desconhecido, que a gente chamou de n, elevado à quarta potência, ao expoente 4, e o seu dobro. Ora, dobro é 2 vezes. Vezes quem? Esse número que a gente desconhece. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Ficou claro, Jonas? Acredito que sim. Só tomar cuidado, principalmente aí, nós temos que utilizar algumas letras. No caso, foi N, poderia ter sido X, A, B, J. Sem problemas. Próxima atividade. Atividade 4. E aí a gente já começa a inserir a ideia para vocês de valor numérico. Tudo bem? Em uma gincana de matemática, cada candidato sorteou uma expressão algébrica. Tudo bem? Então, tem 2 expressões algébricas ali. Ok? Do candidato 1 e do candidato 2. Em seguida, foram sorteados os valores de x e de y para que resolvessem suas respectivas expressões. E ganharia a gincana quem obtivesse o maior número de rodadas vencidas, sendo que a cada rodada venceria o jogador que alcançasse o maior resultado. Descubra quem foi o vencedor da gincana de matemática, resolvendo as expressões algébricas abaixo ali. Primeira coluna temos a primeira e a segunda rodada. Na segunda coluninha aí, né, bem curtinha, temos o x para a primeira rodada e o x para a segunda rodada. Assim, y para a primeira rodada e a segunda. O candidato 1, a expressão algébrica dele. O candidato 2, a expressão algébrica dele. E o vencedor, tá? O que a gente quer de vocês? É meio complicado eles colocarem... como que a gente pode fazer, Jonas? Primeira rodada, a resposta? Põe quem foi vencedor na primeira rodada, né? Sim. E o vencedor da segunda? Pode ser. Vamos separar, então? Beleza, candidato 1 ou manda 2. o vencedor da primeira rodada em 1 minuto, pode ser? Ok, fechado. Fechou. Manda aí o vencedor da primeira rodada, candidato 1 ou candidato 2, lembrando que as expressões são diferentes, beleza?
Retornamos aqui. Muitas respostas como o candidato 1, Osmar. Vamos lá? Olha lá as respostas para vocês, tá? Ali já aparece a resposta direto para os dois candidatos, né? Por uma questão de tempo aí a gente vai ajustar para vocês, tá? Então, na primeira rodada ali, ó, tá? Temos o candidato 1, tá ok? E a gente só substituir a expressão mesmo, tá ok? Ó. Então, o valor do x aqui, ó, para a primeira rodada, o x era igual a 4 e o y é igual a 10. A gente vai substituir esses valores. Ó. Perceba que existe uma multiplicação. 2 vezes 4, aí eu tomei o cuidado de colocar o 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, temos aí 10 ao quadrado, resolve a primeira potência, 100, tá? Somando tudo ali. Não, é 100 vezes 4, aí dá 800, é? Opa, 800, 2 vezes 4, 8, vezes perdão. Né? 100, então, dá temos 800. ali, vezes, portanto, Isso, é temos multiplicação. 8 vezes 100, portanto, temos aí um total de 800. Isso. Beleza? Tá? É. Aí, na sequência aqui, a gente vai substituir o mesmo valor de x, ó, x4 e y10. Então, temos ali, ó, 4 ao quadrado, na sequência, 3 vezes 4 vezes 10, menos o próprio 10. Temos aqui, ó, portanto, o 16, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 10, temos 120, e o 10 aqui, ele está só subtraindo, portanto, temos aqui, ó, 126. Portanto, ali para a primeira rodada, temos que o candidato 1 foi o vencedor, né, Jonas? Isso mesmo. Ok? E aí, na tela, aparece a substituição e o valor, os respectivos valores para a segunda rodada. Tudo bem? Então, temos aí o candidato 1 menos 100 e o candidato 2, 39. É isso, Jonas? Isso, o candidato 2 vence nessa segunda rodada. Vence, né? Todo número positivo sempre será maior que o número negativo. E a gente encerra a aula por aqui, vai aparecer o QR Code para você fazer a avaliação da nossa aula. Seja sincero, tá bom? E eu me despeço por aqui, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Avaliem lá, né, Osmar? É isso aí. Obrigadão, tchau, tchau.